Irmãos, pastor Rebelão Julião, palavra simples. Ele tem um canal no YouTube, irmãos. Depois você procura lá, pastor Rebelão Julião, Roberlan Julião, palavra simples. É um conteúdo abençoado, tem palavra de Deus, estudos, tem tudo. Isso, está preparando aqui. Não, quer dizer, então assim, homem de Deus, que é professor do seminário lá onde eu estudo, né? Assim, e tem nos alimentado ali com a palavra, com o estudo, temos tido um crescimento, né, na obra de Deus, através do nosso pastor. Eu convidei para estar aqui conosco e estou lisonjeado, honrado por ter o pastor aqui conosco nessa noite. E espero que você, irmãos, acesse o canal, é bênção. O canal do pastor é bênção. Pastor Roberlan Julião, palavra simples. Tá bom? Ele tem um material, irmãos, ele é o diretor da nossa revista da EBD. Nossa revista está uma bênção, irmãos. Muito bom o tema. Quem está estudando aqui, umas polêmicas também de vez em quando. A revista é uma bênção. Aí o irmão, ele escreveu 2 livros, inclusive trouxe um livro aqui também para que você venha conhecer o livro. Vai estar ali fora depois que acabar o culto, tá bom? Uma bênção. E mais, irmãos, estenda suas mãos para cá. Vamos orar pelo servo de Deus e vamos orar a Deus pela vida dele. Senhor, nós te adoramos nessa noite com canções, com louvores, com adoração, com oportunidades. Pai, falamos palavras de adoração a Ti. Mas neste momento, Pai, estaremos aqui para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nos tira do conforto e da mesmice e nos coloca, Senhor, nessa noite no confronto das mudanças em nossas vidas. O Teu servo poderosamente como canal de bênção. Fala que a Tua Shekinah, a Tua presença, Senhor, venha se manifestar mais uma vez neste lugar através da Tua palavra, em nome de Jesus. As palmas louvam ao Senhor, irmãos. Só ajeitar aqui para me ver, só um instantinho, tá, gente? Espera aí. Boa noite, gente boa. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja alcançando nossos corações e nossas mentes nessa noite. Amém? Amém. E eu quero conversar um pouco com vocês sobre atitude. E eu não sei se dá para perceber que a vida está aí, acontece um monte de coisa que a gente não gosta, problema todo mundo tem, somos tentados, obviamente, a achar que temos mais problemas que os outros. Às vezes nós até temos muitos problemas mesmo, mas eu não sei se dá para perceber que é justamente a atitude que faz diferença. E enquanto eu vinha para cá, eu vinha pensando sobre o que eu ia falar, porque como é aniversário da igreja, talvez soasse melhor falar sobre o coletivo. Só que o que a igreja é, se não a reunião de pessoas? Então, se a gente não tratar de cada um de nós, a gente não está tratando exatamente da igreja. Por quê? Porque a igreja é o que os seus membros são. É muito comum que as pessoas elas reclamem da igreja, mas elas não... Minha câmera está atrapalhando de aparecer aí? Tá tranquilo? Então tá bom. E as pessoas elas não param para perceber que a igreja é o que seus membros são. A igreja faz o que seus membros fazem. E a igreja tem o que seus membros doam. Ou seja, toda vez que eu pensar em falar mal da minha igreja, eu preciso lembrar que a igreja é do jeito que é, porque ela tem gente como eu lá. Então é muito importante a gente ficar atento sobre, se pensarmos a respeito do elo da corrente, você, eu, somos o elo forte ou somos o elo fraco? Nós somos o balão ou nós somos a âncora? Quem somos nós no processo? Como é que é a nossa atitude?
E enquanto eu ia pensando, meu Deus do céu, tomara que eu não destoie, porque é para falar para a igreja, né? Igreja avante, igreja não sei o que lá. Só que se cada um de nós não arregaçar as mangas, não matar no peito a responsabilidade, a gente vai tratar a igreja como se fosse um ente que não tem nada a ver com a gente. Como assim, a igreja tem que fazer isso, a igreja tem que não sei o que lá, a igreja tem que não sei o que. Agora, quando a gente substitui a igreja por nós, fica diferente. Quando a gente fala assim, a igreja tem que comprar aquilo. Agora, quando fala assim, nós temos que comprar, olha o peso. Entende? A luz, tem isso, tem aquilo outro para resolver, tem a obra, não sei o que lá. A igreja tem que fazer. Agora, nós temos que pagar, nós temos que limpar, nós temos que fazer. Quando coloca o nós, a coisa fica diferente. Agora, eu não sei se dá para perceber que o nós sempre existiu. O que acontece é que existem pessoas que elas não param para pensar que elas fazem parte de um processo. Não sei como é a sua família, eu sei que você está lá. E qual o seu papel lá? Não sei como é que é a empresa onde você trabalha, mas você está lá. E qual o seu papel lá? Ou se de repente você faz um biscate, qual o seu papel lá? Porque a coisa mais fácil do mundo é a gente falar que as pessoas não nos dão oportunidade, que as pessoas não nos dão chance, que o meu marido não me compreende, que a minha esposa não é legal, que o meu filho não me dá valor, o meu pai ou minha mãe tinha que ter investido em mim. Só que é o seguinte, isso não é responsabilidade sua. Responsabilidade sua é o que você faz com a sua vida. E aí eu não sei se dá para perceber que é nessa ferida que eu vim cutucar. Claro que eu quero vir aqui no ano que vem, porque não é toda igreja que dá água de coco. Água de coco, gente, ó, por favor. Aí, agora eu acho que o pastor vai ter facilidade de escalar pregador aqui, né? Quem não vai querer pregar aqui agora? Ô, glória! Então, nesse caso, inveja é pecado, né? Então, eu vou entrar diretamente logo na proposta. Pode, por gentileza, minha querida irmã? A proposta dessa noite, ela é: guerreiros não são vítimas. Mais uma vez, guerreiros não são vítimas. Os guerreiros desse lugar podem dizer um amém? Amém! E as vítimas desse lugar podem dizer aleluia? Né? Eu ouvi só um aleluia aqui. Então, eu não sei se dá para perceber que, olha, a vida está aí. É guerra todo dia. Guerra todo dia. Vou pegar a minha experiência particular. Eu, desde os meus 23, 24 anos de idade, eu estava dirigindo congregação. Lá em Vila dos Teles tem a favela do Dique, né? É uma rua de barro entre dois valões. A gente chama de rio, né? Mas não é rio, é valão. E aí, nesse caso, ficava lá, fiquei uns 4, 5 anos lá mais ou menos. Depois fui dirigir uma outra congregação. Depois fui trabalhar interinamente na igreja. E minha vida foi essa. Enquanto outros jovens estavam investindo na sua carreira, faculdade, não sei o que lá, a minha era ministério. E aí o que aconteceu? Depois, 10 anos à frente de uma igreja. E aí eu sempre trabalhando assim, um emprego que não me atrapalhasse de estar na igreja. Ou seja, a minha prioridade era a igreja. E aí chegou um momento, eu estou com 46 anos de idade, perto dos 50, e minha cunhada chegou para mim e falou assim: Roberlan, ministério é muito bonito, mas você tem um filho para criar. E aí agora eu virei a chave, agora eu estou caminhando. Tem que trocar? A mão tem que ficar aqui em cima? Opa, perfeito. Igreja top, eu não estou acostumado com essas coisas. Eu estou acostumado com o fio prendendo na minha perna. E aí nesse caso, né, e graças a Deus quando tem, né, e quando funciona. Som. Né? Então, e aí nesse caso, só para você ter uma ideia, o que eu fiz? Não, agora eu vou caminhar para o primeiro milhão, eu tenho que fazer dinheiro. Já gastei mais de 20 anos no meu ministério, tenho que deixar alguma coisa para o meu filho que não seja dívida, né? E aí nessa brincadeira, eu estou trabalhando com proteção veicular, fui para uma agência que estava fazendo um evento lá e a gente foi para distribuir panfleto, para divulgar o trabalho de proteção veicular. E nessa brincadeira, estou eu do lado de cá com o meu panfleto e a outra agência estava com as morenas lá, né, daquelas que quem conhece musculação sabe o que é GAP, né? Glúteo, abdômen e perna, né, que treina aquela parte ali. Pastor, o que é glúteo? Eu não vou te explicar. E nesse caso, o que acontece? Estava aquelas morenas lá daquele lado, estava eu do outro lado de cá, né?
Aí o que acontecia? Os caras passavam, eles iam reduzindo para olhar para as morenas. Quando eles ficavam reduzindo, eu, bom dia! O cara olhava assim, olha só, me liguem. Aí teve um que não aguentou e falou assim, corre, negão, com aquela morena eu não vou te ligar para você, liga para a gente fazer negócio. Então o que acontece? E aí talvez você possa pensar, né, achar engraçado, né, e tudo tal. Só que enquanto eu estou lá, rindo e brincando, eu tenho um aluguel para pagar. Tem um filho que acorda de madrugada falando leite, leite, leite. E quando o leite não aparece, o leite é mais forte com choro. E se o leite não aparecer, é choro com grito. E aí o que acontece? Ninguém tem nada a ver com a minha luta. Quem tem que defender o leite do meu filho sou eu. As pessoas não têm que ficar me cercando de cuidado. E eu não quero ser chamado de coitado, eu sou um lutador. Eu não sou uma vítima. Eu vou batalhar. Deu para entender? E aí eu não sei se dá para você perceber que é justamente aí que eu estava falando com o pastor Daniel agora há pouco. Aí depois, quando alguém me vê, né, num Honda Civic, olha lá, pastor, tá com dinheiro, mas esse miserável não vê quando eu estou andando de bicicleta. A marca da minha é Trek. Não sei se tu conhece essa marca. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, enquanto a gente fica nessa de ninguém me ama, ninguém me quer, o governo não faz isso, não faz aquilo, teu problema não vai passar não. A questão é o seguinte, sabe fazer uma torta, sabe fazer um pudim, começa a vender, entende? Sabe costurar alguma coisa, sabe fazer uma estampa, começa. Tá dando para entender? Ah, estou na pandemia, vai lá, faz um videozinho, pega o celular do teu filho, faz um videozinho na Hotmart, faz um curso. Tá dando para entender? Como é que faz para tratar a frieira? Já é um curso, vai lá e vende. Tá dando para entender? Então eu não sei se dá para perceber que assim, eu e você precisamos virar a chave da nossa atitude. Ah, meu casamento está uma droga por causa da minha mulher. Primeiro que eu vou me perguntar, quem casou com a tua mulher? Não fui eu? Então o que acontece? Peraí, não tem como você mudar a sua mulher, mas você pode mudar o modo de tratá-la, de lidar com ela, de conversar com ela e algumas coisas. Tá dando para perceber? É como, por exemplo, o Juquinha batia na Mariazinha, aí se separou da Mariazinha e casou com a Dorinha. Quando ele casou com a Dorinha, parou de bater. Peraí, por quê? A Dorinha acho que deve ser diferente da Mariazinha. Existem coisas que a gente toma de atitude, tem coisas que a gente faz, tem coisas que a gente evita, tem coisas que a gente acrescenta. Quando, por exemplo, a gente para pensar no que a gente pode fazer, em vez de ficar pensando no que o outro tem que fazer, a coisa fica diferente. E é sobre isso, né, que eu gostaria que você meditasse. O texto bíblico está ali, Números 13, 33. Se você quiser conferir na sua Bíblia, fica à vontade. Números 13, 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então a gente percebe que esses caras se viam como gafanhotos diante de uma guerra, e eles achavam que os outros também lhes viam como gafanhotos. Enquanto eles se viam como gafanhotos, era uma questão de autoimagem deles. Mas quando eles acham que os outros veem, eles se subestimam tanto que eles acreditam que todo mundo pensa igual a eles. Entende a mentalidade de vítima? E eu não sei se dá para perceber, né, que assim, às vezes a gente pode estar realmente passando algumas coisas que a gente não merece. É verdade, é verdade. Mas já viu, por exemplo, aquela dona, já que eu usei o exemplo, né, da violência doméstica, aquela dona que, por exemplo, ela não tinha emprego, ela não tinha renda, ela não tinha trabalho, ela dependia do marido, mas um dia ela falou assim, peraí, eu não mereço isso. E o que ela fez? Se separou e foi tocar a vida dela. E aí muita gente falou assim, você vai passar fome, você vai ter isso, vai acontecer aquilo outro. Mas sabe aquela questão de você jogar um boné para o outro lado do muro e pular? E aí às vezes está ela lá com 3, 4 filhos, mas ela é guerreira, ela não é vítima. E seus filhos vão crescendo e respeitando, vendo que sua mãe é uma batalhadora. E talvez naquela mudança de atitude dela,
o seu filho homem cresça aprendendo que vai ter que tratar a sua esposa com dignidade, porque ele aprendeu com a mãe dele que uma mulher com quem a gente casa tem que ser tratada com dignidade. Dá para entender que assim, existem coisas que a gente pode fazer. A gente não tem como mudar os outros, mas a gente pode mudar o nosso modo de lidar com os outros. É como, por exemplo, quando eu era criança, era muito comum, né, que os meninos se exibiam para chamar a atenção das meninas. Hoje não tem mais isso porque elas estão aí, né? Mas há um tempo atrás, o rapaz tinha que chegar, dar uma ideia. O pessoal do meu tempo sabe do que eu estou falando. A menina podia estar afim de você, mas ela esperava você chegar. Era desse jeito. Quando a terra ainda era jovem, era desse jeito. E aí o cara chegava e tinha que dar a ideia. O pessoal da década de 80 sabe do que eu estou falando. O que é a ideia? Às vezes era até um papo furado, te conheço de algum lugar, você vem sempre aqui, mas o cara tinha que fazer alguma coisa, e ela ia, dava um sorrisinho assim e tal, dava uma condição e coisa ia. Agora não, agora elas vão na porta dos caras, né, tal, hoje está mais fácil. Mas agora, há um tempo atrás, né, há um tempo atrás era mais ou menos assim. E aí, qual era a situação? Tinha aquele cara que entrou na fila para ser feio 10 vezes, mas ele tinha atitude. Então ele chegava para aquela menina que todo mundo queria namorar e tratava aquela menina como se fosse a menina normal, igual as outras. E aquela menina ficava assim, ué, mas como é que pode? E daqui a pouco aquela menina estava querendo chamar a atenção dele igual chamava dos outros bocó que tinha por ali. Por causa de quê? Por causa da atitude. E aí os outros feios falavam assim, mas ele é mais feio do que eu, mas é um feio com atitude. Você que é feio sem atitude, chora. E deu para perceber? A questão não é o que a vida faz com você, mas é o que você faz com o que a vida faz com você. Olha aí, sem citar o autor de novo, tá vendo? E aí nesse caso, que eu e você paremos para pensar nisso. A história da gente aqui em relação ao que acontece com esse pessoal é que assim, gente, o que é liderança? É você conduzir as pessoas de um nível para o outro. Isso é liderar. Liderar não é mandar. Mandar o meu filho de 3 anos, Roberlan Julião Andrade, Roberlan em minha homenagem, entendeu? Alguém tinha que ter o meu nome nessa vida. E aí nisso, o que acontece? Meu filho com 3 anos de idade, ele quer mandar na televisão, ele quer mandar no desenho, ele quer mandar em tudo. Liderar não é mandar, liderar é conduzir de um nível ao outro. E aí nesse caso, né, a gente percebe que os auxiliares de Moisés, a contar pelos seus irmãos, eles não eram muito bons nesse negócio. E aí Moisés manda 12 caras para olharem a outra terra lá, a terra que Deus prometeu, que seria a terra deles. E aí nisso, esses caras vão lá sondar a terra, e aí depois de 40 dias, eles voltam e mostram o fruto da terra. Olha, o negócio lá é bom, a coisa lá é boa. E aí confirmaram que a terra era fértil, destacaram ali, infelizmente, que os moradores da terra eram gigantes. É aquele caso. Você quer trabalhar para ganhar 10 mil reais, só que é o seguinte, você acha que o emprego que paga 10 mil reais vai dar mole para todo mundo? Claro que não, claro que não, entende? Você de repente, eu estou querendo ver se na minha aposentadoria eu passo a morar lá em Cabo Frio. Pô, beleza, mas o que você está fazendo hoje para se aposentar em Cabo Frio? Eu não sei se dá para perceber. A gente tem aquela ideia de que amanhã vai ser melhor, o ano que vem vai ser melhor, segunda eu começo o regime, e a gente fica nessa conversa, e o amanhã, quando chega o amanhã, é só amanhã, amanhã eu faço, e amanhã eu faço. E aí eu lembro da plaquinha na barbearia, fiado só amanhã. Aí quando você chega lá, fiado só amanhã. Então, diante de uma situação dessa, né, Caleb, vocês já escutaram, com certeza todo mundo aqui já ouviu falar sobre Caleb, que era um desses 12 espias. Ele interrompe os caras, né, e tenta motivar os caras, mas eles, infelizmente, atitude contagia, mas atitude negativa contagia mais, infelizmente. E aí nesse caso, quando ele tenta animar o povo, os seus colegas desanimam o povo. E aí o povo desesperado já começa, não, a gente vai morrer, mas Deus disse que eles possuiriam a terra. Mas 10 caras começaram a dizer que não vai dar certo. Já viu quando você vai fazer um negócio? Geralmente quem bota a gente para trás é parente, é colega, é gente próxima. Geralmente é assim. Olha, mãe, eu vou viajar para a lua quando eu crescer.
Aí a mãe olha para a realidade, né? Olha para o telhado, para o chão, para o salário. Oh, meu filho, faz isso não, olha só. Eu vou juntar um dinheiro para você chegar e vender um negócio ali na esquina e tudo tal, pronto, acabou. Por quê? Porque a mãe não acredita que aquele filho dela vai se tornar um astronauta. E aí, tudo bem, ele poderia até não se tornar um astronauta, mas é a mãe que deveria sepultar o sonho dele? E eu digo, sepultar o sonho da criança mudou alguma coisa? Eu não sei se dá para perceber. Geralmente são as pessoas próximas a nós. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E sempre vem alguém que fala assim: mas rapaz, tu é preto, tu é pobre, tá velho, tu é gordo, tu é muito magrinho, não aguenta um sopro. Já deu para perceber como é que é o negócio? Mãe, eu vou para o campeonato de judô. Meu filho, você viu o que aconteceu com o joelho do fulano de tal? Deu para entender? E aí o que acontece? Esses caras aqui, não vamos lá, mas Deus disse que a terra era nossa, mas tem gigante lá. Mas Deus disse, fulano, olha só, fé é quando a gente está cantando lá na igreja. Saiu das quatro paredes ao mundo real. Planeta igreja é outra situação. Tudo é possível no planeta igreja. Não tem gente que é assim. E geralmente são pessoas próximas. Por isso que tem gente que nem conta sonho para ninguém, nem conta plano para ninguém. Porque geralmente essas coisas acontecem. E aconteceu isso com eles. 2 estão lá, Josué e Caleb. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí nisso 10 vai dar ruim. E aí o povo, o que acontece? Está ali com aquela autoimagem distorcida, se vendo como gafanhoto, e gafanhoto morre no deserto, né? E aí nisso eles estão lá se vendo como gafanhoto diante dos moradores daquela terra. E o pior é que eles afirmavam que aquele povo também via eles daquele jeito. Como é que eles podiam ter certeza disso, meu Deus do céu? E aí, devido a essa miopia, né, que eles tinham, essa dificuldade de enxergar que eles tinham, eles pensaram o quê? A culpa é de Moisés. Não pode se meter com Deus, né? Então se mete com Moisés. Moisés tem que ser apedrejado, Moisés tem que morrer. Ele inventou esse negócio. A gente estava feliz lá, escravo, mas na hora de murmurar, a gente disse que a escravidão era boa. Já viu aquele negócio assim? A pessoa fala assim: a minha vida era muito tranquila quando eu não era crente. Rapaz, dá pause, volta e vê se ela era tão boa assim mesmo. Pensa bem, pensa bem. E nesse caso, né, não dá ouvido ao Satanás, não. Pensa bem se a vida era tão melhor assim. E aí nesse caso, o que acontece? Vamos lá, vamos tirar José, vamos levantar uma nova liderança, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para lá, vamos ser escravo de novo. E aí Josué e Caleb vai, rasga a roupa, fica nervoso e fala: Deus vai honrar, Deus vai honrar, Deus vai fazer, Deus vai fazer. E aí o pessoal sem fé, né? Ah, fala sério. Aí, tudo bitolado, é fanático. Esses crentes fanáticos, tudo é Jesus, tudo é Jesus, tudo é Jesus. Bota mais para cima. Então, nesse caso, em relação a isso, né, o que vai acontecendo com esse pessoal? Eles ficam naquela ideia, e detalhes, chegaram a dizer, né, que a terra que Deus disse que era boa, os devoraria como pão. Entende? E aí, Josué e Caleb diziam que devoraria os inimigos como pão, mas os outros 10 diziam que seriam devorados como gafanhotos. Percebe a diferença da atitude? Eram os mesmos gigantes que estavam lá, mas 10 os viam como monstros enormes, 2 os viam como meros pães a saborear. A terra era promessa de Deus, mas alguns viam como se fosse uma ameaça. É como aquela seguinte situação, por exemplo, você está lá, você está numa empresa e o seu trabalho é ficar ali na copa, você lava os copos e tudo e tal. Aí vem uma promoção para você ser o supervisor, o encarregado daquela área de copa e cozinha. Aí você já fica assim: pastor, estão me perseguindo, estão querendo puxar o meu tapete. Mas olha só, pensa bem, você estava lá ganhando 1,5 salário, agora você ganha 3, 4 salários. É um preço, não vai ser. Se fosse fácil, todo mundo estaria lá no seu lugar.
E se fosse ruim, não ia ter ninguém querendo puxar o teu tapete. Deu para entender? É como, por exemplo, pensa bem, se você, tá bem casado, é natural que alguém fique com inveja, é natural que alguém fale mal do seu marido, fale mal da sua esposa. Só não é natural, eu já vou chamar até de burrice, é você falar mal do seu marido com as outras. Pelo amor de Deus, Aí nesse caso, e tem homem também que gosta, Mas vai! Então nesse caso, quer dizer, não vai não, pelo amor de Deus, não entende errado. E aí nesse caso aqui, a gente percebe que assim, gente, junto com os privilégios, vem os custos. É desse jeito. Quando, por exemplo, o cara está sem namorada, ele fica assim, todo mundo está indo para casa da namorada, eu estou aqui sem namorada. Aí depois que arruma a namorada, não posso mais jogar bola, porque todo sábado tem que ir para lá. Miserável! Quando não tinha namorado, ficava, eu quero oração para minha vida sentimental, Aí agora que tem namorada, eu queria jogar bola. Quer namorar, não joga bola, infeliz. Então não sei se dá para perceber que a gente não pode ter tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Não dá, Claro que, obviamente, tem aquela garota que consegue entender que homem é diferente de mulher. A gente sabe disso, E tem homem também que consegue entender que mulher é diferente de homem. O problema é que o cara quer que ela seja igual a ele e ela quer que ele seja igual a ela. Só que aí o cara tinha que ter namorado um homem e ela tinha que ter namorado uma mulher. E eu não estou dizendo para fazer isso também, Tá gravando. Então nesse caso aqui, a gente percebe que assim, 12 estavam cheios de fé, mas 10 estavam desanimando o povo. E aí nisso, 2 criam na presença de Deus, 10 criam no poder do inimigo. 2 criam em Deus, 10 criam nos inimigos. Sabe o que aconteceu? Deus matou os 10 incrédulos. Desculpa, está na Bíblia. Tá entendendo? Depois você faz uma pesquisa, arqueologia, vai estudar teologia para ver se Deus matou ou não matou, alguém escreveu, aí é contigo. Mas na minha Bíblia está escrito que, beleza, é gafanhoto? Então tá bom, morre no deserto. Você acredita que vai dar certo? Ou você acredita que vai dar errado? Parabéns, o que você acredita é isso aí mesmo. Entende? E voltando ao papo, me liga pra gente fazer negócio hétero, tá ok? E aí nesse caso, enquanto eu estava fazendo aquilo, os caras riram, mas pegaram o prospecto. O motorista de ônibus atrás buzinou, pediu para eu entregar o prospecto. E nessa brincadeira, rindo para um, rindo para o outro, meu telefone está por aí. E aí alguém diz, mas não é garantia de nada. Tá legal, mas eu estou tendo mais possibilidade do que se eu estivesse dentro de casa, deitado no sofá, assistindo Netflix e reclamando do Bolsonaro. Tem gente que gosta de ir lá pro Facebook ficar, mas esse governo não dá oportunidade. Esse governo não sei o que. Rapaz, eu vou cuidar da minha vida e vou fazer o meu dinheiro. Tá dando para entender? O que cada um vai fazer com a sua vida é com cada um. Porque de madrugada o Roberto vai ficar assim, leite, aleluia, leite. Rapaz, o bicho pega. Então eu não posso ter tempo de ficar de mimimi por aí. E aí você vai observar que assim, esses caras, morrem no deserto. Quem tinha mais de 20 anos não entraria na terra, peregrinaria por 40 anos no deserto. Quem tivesse menos de 20 anos estaria velho quando o povo entrasse. E isso ia acontecer o quê? Desintoxicar o povo da mentalidade de gafanhoto. Porque qual é o problema da cultura de um grupo? Às vezes tem aquele irmão perturbado. Aqui não, porque aqui é Rio de Janeiro, mas eu sou da Baixada Fluminense, Na Baixada Fluminense, às vezes tem uns crentes meio perturbados. Eles acham que eles são dono da igreja, eles acham que tem que ser do jeito deles, ninguém presta na igreja, só eles que são bons, entende? Eles são os crentes metralhadora. Fulano é fofoqueiro, Beltrano é mentiroso, e você? Não sei, eu sou um cara bom de se lidar, pastor, entendeu? E aí nesse caso, por exemplo, a gente sabe que rola uns lances desse aí. E aí quando o cara de repente morre, e aí obviamente,
pastor, no sepultamento, todo crente, toda pessoa, né, no sepultamento, a gente vai falar uma coisa boa dela no velório, né? Então temos aqui irmão fulano, ele era uma benção, tinha os seus problemas, mas era uma benção, o irmão, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí o pessoal fala assim, acabou o problema. Não, porque aquela mentalidade vai incorporar no outro. E aí vai ter um outro, por exemplo, tinha um irmão mandão, o irmão mandão foi para outra igreja. O outro que ficava ali no cantinho de cabeça baixa, viu a vaga. Agora é ele que quer ser o mandão da parada, entende? Então o que Deus faz? Fica um período de 40 anos para desintoxicar o povo, e aquela mentalidade de escravo, aquela mentalidade de gafanhoto começar a sair. Talvez você possa discordar de mim, mas já reparou que tem coisas que você não quer pensar, que você não quer acreditar, mas está tão entranhado em você pela criação que você teve, que você passa uma luta terrível para vencer aquilo. Você quer ser mais ousado, mas você foi criado de um jeito intimidatório, que você não se sente muito à vontade de se expressar. Ou de repente, né, você cresceu num ambiente que assim, eu só consigo as coisas na marra, e aí acha que tudo vai ter que ser na marra. E aí você sabe, eu sou cristão, não pode ser assim. Mas você sabe que não é fácil vencer, por quê? Porque está interiorizado em você. Então existem coisas que assim, não tem a ver com a gente ser crente ou não ser crente, tem a ver com a nossa humanidade. A coisa fica incrustada na gente, e a gente, ao ter contato com o Evangelho, a gente percebe que está errado, e aí a gente vai buscar ajuda. Tem aqueles que, em vez de buscar ajuda, ficam acusando os outros. É mais ou menos assim, né? É aquele caso de repente o marido falar assim, poxa, minha mulher, quando a gente começou a namorar, ela era bonitona, agora está toda estragada, tadinha, está derrubada, pá. Mas ele não para pensar que é o seguinte, quando ela estava toda top, ela não estava na mão dele ainda. Aí o que acontece? Só que ela parou na mão dele, e ele não investiu. E aí o que aconteceu? E aí nisso que ela foi convivendo com ele, ela foi, né, caindo, né? E aí o avião virou teco-teco. Só que ele não para pensar nisso. Se ele parasse para pensar, né, que assim, eu posso fazer alguma coisa para minha mulher melhorar, que aí ele não botou na conta dela, ele botou na conta dele. Porque ele não tem como mudar a mulher dele, mas ele pode se mudar. Custa o marido falar, eu te amo. Custa. Mas eu boto comida em casa. A gente não está falando de criar cachorro, estamos falando de casamento. E aí acontece, por exemplo, custa, sabe, eu te amo. Custa, esse bife que tá gostoso. Custa falar uns negócios desses? Porque sabe qual é o problema? O problema é que é o seguinte, o cara, o diabo está estragando o meu casamento. A questão não é essa, a questão é que às vezes o marido é um animal. E aí o verdureiro fala assim, ô princesa, quer mais um tomate? A mulher nunca foi chamada de princesa, o verdureiro chamou. Amanhã ela vai comprar tomate de novo. Aí, eu não sei se dá para perceber. Pior que outro dia eu falei isso, tinha um verdureiro na igreja, né? Aí tem verdureiro aqui não, né, gente? Pelo amor de Deus. Então nesse caso, em relação a isso, o que aconteceu com aquele pessoal? 40 anos, desintoxicação, né? Mentalidade de gafanhoto, vai embora. E aí a nova geração livre cresceria vendo os milagres no deserto. E aí da geração antiga entraria apenas Josué e Caleb, que tinha uma autoimagem saudável, o suficiente para tomar a terra. E aí eu pergunto para você, como você se vê? A questão não é como as pessoas veem você, é como você se vê. Lembra do cara feio que entrou na fila 10 vezes? Se a pessoa, ela se vê como assim, peraí, tudo bem, eu não sou lá essas coisas não, mas não é qualquer funcionário que é igual a mim. Aí é que está o caso. Tem homem mais bonito e com mais dinheiro do que eu? Claro que tem. Mas agora homem igual a mim, minha esposa não vai encontrar. Olha a diferença de atitude. Eu não estou dizendo que esse cara sou eu, estou só dando um exemplo. Está dando para entender? Até porque vai que de repente ela comenta aí alguma coisa, deixa quieto. Então, nesse caso, né, é importante a gente ter isso em mente. E depois da punição divina, o povo, agora a gente vai para a batalha. Mas só que Deus não foi com eles.
E aí eles fracassaram. Isso por quê? Porque eles permitiram que uma visão distorcida de uma liderança incrédula os intimidasse a viver sem fé. Eles creram mais nos obstáculos do que em Deus. E eu tenho certeza absoluta, meu irmão, que é o seguinte: essa igreja aqui tem obstáculos, com certeza. Essa igreja aqui passa por problemas, com certeza. Você, como membro dessa igreja, tem desafios, com certeza. Você, obviamente, é acusado por Satanás em alguma falha sua, com certeza. Mas agora, se você abaixar a cabeça e se entregar, vai resolver? Não vai. Já que não vai resolver, apanha lutando, velho. Apanha com a guarda alta. Entende? Porque se entregar, não resolve. É isso que a gente tem que pensar. E nesse caso, dá um clique, irmão, por favor. A gente falou que guerreiros não são vítimas. E o clique. Beleza. Aqueles que conseguem ler o que está escrito ali, pode ler o que está ali em amarelo? Mais uma vez. Guerreiros se preparam, vítimas se conformam. Percebeu? Problema você tem, irmão. Problema a sua igreja tem, irmã. Problema o seu ministério tem. Problemas vão fazer parte da sua vida e da sua história. Você quer fazer faculdade? Não vai ser mole. Você quer aprender a ler e escrever? Não vai ser mole. Você quer permanecer casado? Não vai ser mole. E se tu é feio e quer arrumar namorado? Não vai ser mole também. Nada vai ser fácil na sua vida. Nada vai ser. Botar o pão dentro de casa com honestidade no país que a gente vive, observa bem, não vai ser mole. Então você tem que fazer o quê? Se preparar mais. Se preparar mais. A gente teve uma onda aí, né, de antirracismo. E uma coisa, eu coloquei um vídeo meu lá no YouTube. Eu não sei se eu sou antirracista ou se eu sou capitão do mato, mas eu não gosto desse vitimismo. Não gosto desse vitimismo. Eu não vou ficar alimentando meu coração com mágoa de um branco português que eu nunca vi há não sei quantos, 100, 200, não sei quantos anos atrás. Eu não vou ficar alimentando isso no meu coração enquanto eu tenho conta para pagar. Não! A gente perdoa, cancela e segue. O Brasil é racista? Claro que é, a gente sabe disso. A gente sabe disso. Claro, o pessoal não vai ser racista com Pelé, né? Preto com dinheiro é outro nível. Agora o que acontece? E eu com isso? Ah é? Tá, beleza. Então tudo bem. Quer me tratar desse jeito? Isso é problema seu. Eu não vou me tratar desse jeito. Aí que está a questão. Ah, fulano foi racista. Ué, processa. A gente tem lei. Faz alguma coisa. Agora o problema é que a gente fica, não apenas, em vez de resolver ou de tratar, a gente fica no sentido, mimimi, e papapá, e não sei o que lá, porque o mundo tinha que ser melhor, né? Então tá bom, me dá 6 dias aí que eu vou fazer um mundo cor-de-rosa para você. Não tem como. Esse é o mundo que a gente vive e a gente tem que ser guerreiro nele. Então eu tenho que me preparar para isso. E amordaçar a boca de alguém que vier falar alguma coisa para mim. Agora, em vez das pessoas se prepararem, elas querem se conformar com, mas é assim mesmo, aí, e fica só nessa ladainha que não resolve nada. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. Aí como é que fica? Fulano, apareceu uma vaga em tal lugar, mas isso é só para quem é peixe. Faz um concurso, miserável. Que de repente você passa. De repente a coisa flui. Só tem um jeito de você descobrir fazendo. Irmãos, eu tenho 46 anos, minha esposa tem 42 anos, temos um filho de 3 anos. Somos casados há 22 anos. Eu casei com 23 anos e ela tinha feito 20.
a gente não podia ter filhos. Eu tinha um problema de varicocele. E aí eu tive que fazer uma cirurgia. Calma, gente. Aí o que acontece? Já resolveu. Aí nisso era uma questão de uma cirurgia para ser feita. E não digita cirurgia de varicocele no YouTube, porque se você precisar você não vai fazer. E aí nesse caso, o que aconteceu? Eu fiz a cirurgia e o médico falou: olha, Roberto, não é garantia de nada. Eu falei: doutor, não, eu já tenho. Eu já não tenho filhos esses anos todos. Mas eu quero voltar para casa e me olhar no espelho como assim: pelo menos eu fiz alguma coisa. É aí que está a questão. Tudo bem, talvez você tenha um pouco de dificuldade. Eu lembro que eu morei num terreno de posse que não tinha endereço. E eu trabalhava, né, numa empresa de telemarketing. E o pessoal ria da minha cara. Falava assim: a gente não encontra o endereço do Roberlan no FastCep, que era um aplicativo lá, né, para encontrar endereço. E quando tinha enchente, quando tinha chuva lá, a água vinha na minha cintura, irmãos. Eu tinha que sair de casa, porque eu não tinha como pagar o aluguel. Estava morando numa casa de uma cunhada minha, né? E aí nisso, estou eu lá com a água na cintura, imagina. E fui para o meu trabalho, a roupa secou no corpo, cheguei no banheiro do trabalho, tomei banho, troquei de roupa e fui trabalhar. Sabe por quê? Porque eu sabia que eu não tinha papai e mamãe para falar assim: deixa esse emprego, meu filho, você não tem que ficar escutando desaforo. Eu não tinha isso, irmão. Ou eu ia para a batalha, ou a gente ia dormir na rua. Tá dando para perceber? E tem gente que escolhe dormir na rua e fala assim: ah, mas ninguém nunca me estendeu a mão. Pelo amor de Deus, se alguém me dá trabalho, essa pessoa está me estendendo a mão. Se alguém me dá uma oportunidade de varrer o quintal, ela está me estendendo a mão. Só que as pessoas não são obrigadas a me pegar no colo, porque cada um tem sua luta. Ou você acha que tem alguém do seu lado que não tem problema? Cada um tem seu problema, cada um tem sua luta, cada um tem sua batalha. E as pessoas estão ocupadas com as suas batalhas, e se elas forem pegar você no colo, como é que elas vão fazer? Guerreiros se preparam, vítimas se conformam. O penúltimo clique, minha irmã, por gentileza. Glória. Ah, o Glória funciona? Então tá, ô Glória. E aí, nesse caso, tá bom, vamos seguir então. O tópico, não, senão pega o meu tempo aqui. E aí, nessa situação, a gente vai observar o seguinte: que vítimas não enxergam além das crises, e guerreiros enxergam oportunidades na crise. Aí que está a questão. Porque qual é a questão da vítima? Ah, minha mãe é muito chata. Eu queria ter minha mãe viva, irmãos. Mas o cara que é vítima, sabe, ele reclama da mãe que tem. Minha mãe reclama de tudo. Chega aí, chega junto, meu filho. Como é que você é em casa? Porque às vezes o cara entra na sala, ele sai da bermuda e vai destapar a panela na cozinha. Tá dando para entender? Aqui não, mas lá na Baixada tem uns negócios desses. E aí, opa, perfeito. E aí nessa situação, minha mãe fala. Aí tu pensa assim: a mãe é a megera, né? Mas se você começar a perguntar, você percebe que a mãe não é doida de sair falando. A mãe fala porque ela é provocada por um motivo. E aí percebe comigo que é o seguinte: mas o cara é vítima. Como ele é vítima, né? Ah, porque minha mãe reclama, porque não sei o que lá e tal. Ou então imagina você como pastor, né? Aí você vai escutar: eu quero pedir oração porque o meu filho, tadinho, meu filho, sabe, não tem juízo. Aí você pensa num cara de 10 anos, 12 anos, o cara tem 45. E aí você olha, sabe, é uma mentalidade de vítima. Gente que daqui a 10 anos vai continuar do jeito que está. Gente que daqui a 15 anos, 20 anos vai continuar do jeito que está. Sabe por quê? Porque você não tem como sair do problema que você entrou com a mentalidade que te fez entrar no problema. Para você sair do problema que você entrou, você tem que deixar de pensar como você está pensando. E para isso acontecer, você tem que ter humildade para reconhecer: pisei na bola. Não fui bom pai, não fui bom marido, não fui bom pastor, não fui boa ovelha, não fui bom crente. Senhor, me dá mais uma chance. E aí Deus fala: agora eu trabalho. Certo? Porque Deus dá graça aos humildes, mas Deus resiste aos soberbos.
E geralmente os vitimistas são soberbos, são o centro das atenções. Pastor, ninguém na igreja gosta de mim. Isso é orgulho, é ser estrela. É muita gente por não gostar de mim, gente. É vontade de aparecer. Entende? Porque toda vez que eu vou no culto, pastor, você prega mandando indireta para mim. Aí tu fala assim, mas peraí, irmão, tem fulano com câncer, Beltrano divorciado, fulano está sofrendo com vício de pornografia, o outro, por exemplo, tem pai alcoólatra, a outra irmã está com filho preso. Você acha que eu vou gastar tempo pregando só para implicar com você, com tanta gente na igreja passando tanta coisa? Aí nessa hora dá vontade de falar, vai te catar, mas sou pastor. Pastor não pode fazer isso, né? Ô irmã, é isso que você pensa que sou pastor? É isso que eu penso. Então tá bom, não vou nem continuar mais a falar. Por quê? Porque a pessoa é neurótica. Quando não é paranoico, né? Porque o neurótico tem suspeita, o paranoico tem certeza. Tá todo mundo contra mim. E aí, sabe o que acontece? Essa pessoa nunca vai mudar. Porque ela não consegue perceber que ela prejudica o casamento dela. Ela não consegue perceber que ela prejudica os filhos. Ela não consegue perceber que ela prejudica o relacionamento com os pais. Que se de repente fosse um filho diferente, o pai talvez não agisse daquele jeito. Quer ver uma coisa interessante? Ninguém me dá oportunidade no meu trabalho. Aí você chega um pouquinho mais de perto, você vê que o cara é o último a chegar e é o primeiro a ir embora. E aí você fala assim, fulano resolve aquilo. Não sou pago para isso. Fulano tem como resolver. Agora, de novo. Quer ver uma coisa interessante? Ninguém me dá oportunidade no meu trabalho. Aí você chega um pouquinho mais de perto, você vê que o cara é o último a chegar e é o primeiro a ir embora. E aí você fala assim, fulano resolve aquilo. Não sou pago para isso. Fulano tem como resolver. Agora, de novo. Aí depois fala assim, ninguém me dá oportunidade nessa empresa. Aí chega o cara mais novo, cheio de gás. Sim senhor, não senhor, é isso aqui, é aquilo ali, é aquilo lá. Pode ser uma barraquinha, pode ser uma birosca, mas o cara, ele de balconista, ele já está na contabilidade da barraca. Deu para entender? Por quê? Goza da confiança do dono. E às vezes o outro, entende? Eu estou há 10 anos na igreja, o outro tem 1 ano e meio e já é professor da escola bíblica. Vai ver a história do irmão de 1 ano e meio na igreja e vai ver a história do irmão de 10 anos na igreja. Às vezes o de 10 anos tem 1 ano repetido 10 vezes. Não amadureceu em nada. E às vezes o de 1 ano e meio é mais maduro do que aquele de 10 anos, que é 1 ano repetido 10 vezes. Deu para entender? Mas o pastor podia compartilhar esse assunto com a gente. Não, porque ele jogou uma isca e você espalhou para geral, então ele não pode compartilhar. Mas a gente faz o quê? A gente bota na conta dos outros. Nunca é a gente, irmãos. Nunca é a gente. Nunca é a gente. Por que o casal briga? Porque os dois estão certos. Observa. Meu Deus. Então, vítimas não enxergam além das crises. Guerreiros enxergam oportunidades nas crises. Entende? O cara está reclamando da namorada, porque tem namorada. Entende? O outro reclama que tem que pagar imposto de renda. E ele não para pensar que ele paga imposto de renda porque ele tem uma renda que lhe dê condições de pagar imposto de renda. Está dando para entender? Meu filho é bagunceiro, irmão, você não sabe o quanto tem irmãs aí que faz terapia, faz tratamento, faz cirurgia, faz isso, faz o raio que parta, entra em fila de adoção e é uma luta para conseguir uma criança. Já reparou que muitas vezes nós estamos reclamando de coisas que são bênçãos, mas o nosso olhar é um olhar prejudicado. Quer ver uma coisa? A gente tem tendência de reclamar às vezes de igreja. Mas vamos lá, quando morre alguém da nossa família, a gente que tem igreja, a gente tem uma assessoria igual ou diferente daqueles que não têm igreja. Está dando para entender? Quando minha mãe morreu, foi um ônibus para o pessoal ir lá me dar um conforto. E eu, pelo menos, fazendo serviço de capelania em algumas situações, aí está gravando, né?
aqui já falou que acabou, entendeu? Já era, eu vou ter que devolver aqui a palavra para o pastor. Então, nesse caso aqui, a oração do pastor Daniel, tá assim, Senhor, faz ele acabar. E aí, nessa situação aqui, né, em relação a isso, não, estou brincando, o pastor Daniel não está fazendo isso não, né? Até porque oração de pastor preocupado com a hora funciona. Então, nesse caso então, mas nessa situação aqui, para a gente fechar, em relação aqui, aqui se passar de 10 minutos acabou o vídeo. Mas assim, o que eu estou querendo dizer é que assim, muitas vezes a gente só enxerga a crise, só enxerga o problema. E sabe quando que o meu problema vai acabar? Quando eu morrer. Enquanto eu estiver vivo, entende? Quer ver o problema da criança? Ela quer ir para a rua brincar, mas a mãe é que decide se vai ou não vai. Para você é bobeira, para ela é um problema, entende? Eu lembro quando eu tinha 10 anos, né? Eu era apaixonado, eu tinha 11 anos, eu era apaixonado por uma menina chamada Kelly, que tinha 10 anos. E a Kelly era filha da Maria da Penha, e a Maria da Penha era a mulher que brigava com o homem. Eu tinha medo da mãe daquela mulher, né? Mas eu era apaixonado por ela. E nessa época, né, eu trabalhava distribuindo panfleto, né, para uma moça que jogava búzios. E aí nesse caso, né, duas coisas que eram legal. Eu chegava lá sem café direito, né, e tinha um pão com leite condensado, e todo final de semana eu recebia um trocadinho. Comprei um broche do Minudo para dar para Kelly. Eu era apaixonado pela Kelly. E eu fui conversar com a Maria da Penha, meti os peitos, cheguei lá, eu quero namorar sua filha. Meu filho, você é muito novo, você é pequeno, vocês não têm idade, tudo que eu sabia, né? Embora não pera ovo, maçã e salada mista, esquece, gente, é mau exemplo. Mas agora, em relação a isso, onde eu quero chegar? Eu queria autorização, eu queria na legalidade, entendeu? Mas tinha que ser na clandestinidade, não esquece. Então, em relação a isso, onde eu quero chegar? Né? Que assim, às vezes, né? O que eu queria? Eu queria namorar a Kelly. Aí alguém podia olhar e falar assim, um garoto de 10 anos não tem problema. Eu tinha. Era um problema para mim. Entende? Meus pais se divorciaram, eu tinha 8 anos de idade. Eu queria que o meu pai fosse numa homenagem ao Dia dos Pais na escola. E eu não tinha isso. Eu lembro como se fosse ontem, 10 anos de idade. Estou eu voltando para casa, vi um garoto correndo e abraçando o pai. Eu chorei quase o dia todo, porque eu queria ter o meu pai. Não vou acusar minha mãe. Ela sabe por que se separou do meu pai. Só que eu era filho. O filho não tem a ver com essa situação. O que eu queria era ter o meu pai perto. E aí tem gente que fala assim, a criança não tem problema. É só ter um pouco de memória. Você vai lembrar de quando você era criança. Criança tem problema sim. Imagina aquele medo de uma coisa que não está acontecendo, mas está com medo. E aí o pai quer dormir. Cala a boca, menino, vai dormir. Não tem nada disso não. E aí escuta o barulho. Pá! Né? Ainda mais depois de um filme, né? Até uns desenhos aí, né, que dá de vez em quando aí, né? E aí o cara viu a Anabelle com o irmão mais velho, como é que fica para dormir? Então são situações, né? Não, vocês são crentes, vocês não veem filme de terror. Mas assim, e aí, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Percebe? Deus está abençoando, Deus está dando uma nova terra, Deus está dando uma nova oportunidade, mas eles estão com os olhos tão contaminados que eles conseguem ver maldição e bênção. Pelo amor de Deus, sabe? Tudo bem, seu emprego pode não ser a melhor coisa do mundo, mas é de lá que vem o dinheiro para botar o pão na sua casa. Tem gente que está acordando todo dia de manhã, pegando fila, pegando dinheiro emprestado para ter essa oportunidade. Entende? Mas a minha mulher, a dona encrenca, fala isso para o viúvo, sabe? Que queria muito que a esposa dele tivesse ele com ele. Entende? Porque todo mundo sabe que até mesmo o viúvo que casa de novo, a outra mulher não é cópia da anterior. Ninguém substitui ninguém. E isso não é fácil. Imagina, uma mulher que foi mal casada, tudo bem, mas uma mulher que foi bem casada, perdeu o marido, o próximo casamento, não é uma tarefa fácil, não é uma coisa fácil. E às vezes a gente tem o cônjuge do lado, tem a esposa, tem o marido, tem o filho, tem os pais, sabe, a gente não valoriza. É como aquela mãe, meu filho vive na igreja,
E a outra está pedindo oração. Queria tanto que meu filho estivesse na igreja. Entende? Quem é vítima, irmãos, vê coisa ruim e coisa boa. Mas quem é guerreiro vê coisa boa e coisa ruim, e consegue extrair o melhor do pior, e consegue dar a volta por cima, e consegue tirar a fraqueza da força, e consegue usar as suas dores e as suas tragédias como instrumento para alcançar outras pessoas. Entende como é que é o negócio? E o último clique para a gente terminar é o Glória que fala, né? O Glória, beleza? Então, foi marral, agora foi. Então, eu queria fazer essa proposta para você. Cadê o irmão tecladista? O pastor falou que vocês conhecem Rompendo em Fé, né? Então, eu acho que ela é maior. Eu falei eu acho, porque tem gente que fala o tom, o cara bota o tom e ele vai lá para Nova Iguaçu, né? Esqueci, vocês são Rio de Janeiro. Nova Iguaçu, né, é um município da Baixada Fluminense, né? Vocês aqui são outro nível. Então, aqui olha, se você for guerreiro, alguém vai lhe apoiar, Deus vai abençoar e você vai conquistar. Sabe por quê? Se você é aquele cara que está se esforçando, alguém está vendo. Já viu, por exemplo, aquele gerente da empresa que você trabalha que fala assim: fulano, chega aí, a gente estava pensando no nome e o primeiro nome que veio à minha mente foi o seu. Sabe por quê? Porque você estava lá se esforçando, achando que ninguém estava vendo, mas alguém estava vendo. Ou você acha que quando, por exemplo, você está todo dia dizendo: tô chegando, e tu está saindo de casa, você acha que teu chefe não está reparando? Você acha que não está não? Né? Você acha, por exemplo, né, que quando o teu chefe fala assim: preciso de você para o serão, hoje não dá porque eu tenho igreja. O cara nem vai para a igreja, miserável. E aí nesse caso, eu tenho igreja. Tu acha que o teu chefe não está reparando que toda semana tu nunca pode porque está na igreja? Você acha que, por exemplo, que a sua esposa não percebe que você não fala um ai da sobrancelha dela, mas elogia a sobrancelha das irmãs? Aqui, ó. Ela pode não falar, mas ela está ligada. Então, eu não sei se dá para perceber, meu irmão, nada é do nada. Ninguém fica rico, mendigo, com doença crônica ou saudável do nada. Ninguém acorda assim com uma doença crônica. Na maioria das vezes, a gente se alimenta mal, a gente tem hábitos ruins e a gente se prejudica. Na maioria das vezes, ou você acha que todo mundo nasceu debaixo de uma marquise? A maioria das pessoas, o que acontece? Elas gastam mais do que ganham, elas ficam no superendividamento. Elas querem ostentar, elas são pobres, mas querem mostrar que são ricas. O rico anda de jeans, camiseta branca e tênis, mas a pobre quer botar Louis Vuitton. Às vezes é pirata, né? Mas quer botar Louis Vuitton, entendeu? Quer botar Scarpan. E às vezes o que acontece? Não tem dinheiro para os 30 ovos que a galinha chorou para colocar. Percebe como é que é o negócio? Aí às vezes a pessoa ela não se liga que ela está construindo sua própria tragédia. Ela está construindo suas próprias lágrimas. Ela está construindo seu próprio fracasso. E depois diz que Deus não a abençoou. Depois diz que a igreja não lhe apoiou. Depois diz que o pastor não lhe orientou. Depois diz que a culpa é do Bolsonaro. Está dando para entender como é que é o negócio? Não. Se você for guerreiro, irmão, alguém vai lhe apoiar. Eu falo por mim, irmãos. Eu contei a minha história, né? De vez em quando alguém fala assim: pastor, me diz o número da sua conta. Aí tu pensa, precisa botar R$50, 450. Outro dia botaram 1.550 e eu não sei quem foi. Eu até pensei, melhor nem procurar, vai que de repente é quem não devia, né? Aí acontece, sabe por quê? Enquanto eu estou aqui fazendo a obra de Deus, alguém está me olhando, alguém está me vendo, alguém está vendo a minha família, alguém está vendo a minha casa. Está dando para entender? As pessoas não apoiam gente encostada. As pessoas não ajudam a gente preguiçosa. Deu para entender como é que é o negócio? Pega uma caixa de isopor, bota um picolé e vai para a rua. E quem está falando aqui para você é o autor da revista da lição, mas que vende picolé para botar dinheiro em casa. Mas você vende produção veicular? Você vende picolé? Eu faço qualquer coisa, irmão. Faço qualquer coisa. Está dando para entender? O que eu não posso é ser encostado. Porque eu sou um guerreiro, eu não sou vítima.
Então, quando eu estou falando isso para você, aqui está falando um cara que trabalhou com 11 anos de idade. Aqui está falando um cara que não tem carteira assinada, não tem direito, não tem nada. Aqui está falando um cara que vive, na maioria das vezes, recebendo uma oferta de igreja. E o meu aluguel não está atrasado, não. Sabe por quê? Se você for guerreiro, alguém vai apoiar você. Se você for guerreiro, Deus vai abençoar você. E se você for guerreiro, você vai conquistar. Porque tem gente que nem crente é, mas luta e vence. Ah, eu não passei no vestibular. O filho do diabo passou, porque o filho do diabo estudou. E o filho de Deus ficou o quê? Jogando bola, Free Fire. Eu nem sei que raio é isso, mas ficou jogando Free Fire. E aí, e quer bênção, e quer milagre, e quer não sei o que lá. Ah, faça-me um favor. Então fica de pé, meu irmão. Nenhum deles, olha o texto, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito, repetindo, como meu servo Caleb tem outro espírito, e me segue com integridade, me segue com inteireza. Tem gente que só é crente na igreja, tem gente que só é crente na hora do glória, glória, tem gente que é crente só na hora dos aleluia. Vamos ser crentes na hora do trem, vamos ser crentes na hora do trabalho, vamos ser crentes na hora do desemprego, vamos ser crentes na hora da TPM da mulher, vamos ser crentes nos problemas em casa, vamos ser crentes no dia a dia. Como Ele me tratou com integridade, eu, o Senhor, o farei entrar na terra que Ele foi observar. Qual é o teu sonho? Qual é a terra que você foi observar? Não vai vir de graça, filho, não vai vir de graça. Tem gigante lá. Aquela promoção, tem gigante lá. A restauração do seu casamento, tem gigante lá. Aquela lambisgoia que está dando em cima do teu marido, tem gigante lá. Ô verdureiro, né? Então tem gigante lá. Não vai ser de graça a parada. Só que é o seguinte, você viu, você sonhou, você perseguiu, você vai conquistar. Porque se Deus é justo, e quem batalha mesmo sem ser crente, o cara é feiticeiro, o cara é ateu, o cara é um monte de coisa, mas ele planta e a terra brota. Se você que é crente, crendo em Deus, plantar, vai brotar. Mas o chão só dá o que a gente plantar. Se a gente não planta, o chão não dá. Entendeu? Então, eu peço perdão se eu cutuquei demais a ferida. Eu sei que eu falei coisas muito sérias aqui, mas eu não sei se dá para perceber. A Bíblia fala de um mundo real. Eu não vim aqui para a gente ficar falando do mundo das nuvens. Não vim para cá para isso. Deus vai te amar do jeito que você é? Vai. Você vai para o céu? Vai, porque a salvação é pela graça. Agora, aqui no dia a dia, você só colhe o que planta. Não dá para colher o que você não plantar. Aqui é outra situação. O mundo não é legal igual Deus. Não é. Entendeu? Então, que eu e você possamos pensar nisso com carinho. Porque guerreiros não são vítimas. E que eu e você, sabe, lutemos, batalhemos, arregacemos as mangas. Porque eu tenho certeza que Deus vai dar vitória. Mas Deus não vai dar vitória para encostado. Volta, vou